Graça e paz, meus queridos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou a pastora Rosângela Soares de Souza, estamos aqui para servir, para ser bênção. E quero deixar uma reflexão bíblica para vós, em nome de Jesus, no dia de hoje, declarando quão bom o Senhor tem sido para os fiéis. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra, aleluia! E nós temos que crer no poder da palavra, porque está escrito em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós meditamos nas Sagradas Escrituras, a nossa fé é acrescentada, glória a Deus. A nossa fé é reativada para prosseguirmos em novidade de vida, crendo que o Senhor pleiteia a nossa guerra. Independente do vírus invisível, independente das pestilências dos últimos dias, o Senhor guarda os seus, porque nós temos que crer no poder da palavra, que diz que nós estamos debaixo do esconderijo do Onipotente, à sombra dele descansamos. Aleluia, é o que é escrito em Salmos 91. E a palavra de Deus que eu queria deixar neste dia para nós é com base num tema: florescendo na graça. Como é difícil florescer na graça em meio a essa pandemia. Como é difícil florescer na graça em meio a notícias ruins. Como é difícil florescer na graça em meio às notícias de perdas. Como é difícil florescer na graça quando o ente próximo, amigo próximo, parte de repente. Mas quando nós olhamos para a cruz, entendemos que o Senhor, aleluia, não dá nada que nós não possamos suportar. O ano passado passei por uma situação muito difícil na área da saúde e de lá para cá Deus tem restaurado a cada dia. E eu quero te dizer uma coisa, aleluia. Quando é muito fácil orar pela pessoa que está enferma. Já orei por muitos e muitos foram curados. Agora orar por nós mesmos é complicado. Mas nós temos que fazer valer a palavra de Deus em nós, aleluia. Nós temos que fazer valer em nós a palavra. Porque Deus não vela sobre a palavra dele para cumprir só na vida do outro. Ele vela sobre a nossa vida também. E a palavra de Deus nos diz aqui em Abacuque, aleluia, capítulo 3. Eu creio que você já conhece esse texto, versículo 17. Mas a palavra de Deus se renova a cada manhã. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aleluia! Como é complicado isso, né? Pastora, é difícil entendermos a realidade da palavra de Deus quando ele nos diz que ainda que... Eu quero te dizer uma coisa. Um dos profetas menores não significa que ele era menor porque ele era menor do que os profetas maiores. Não, é porque ele escreveu algo menor, etc e tal. Mas era um grande profeta, Abacuque. E Abacuque, ele estava vivendo essa realidade. Ele estava vivendo isso mesmo, era uma escassez total. E ele fala, em meio àquela escassez toda, quando ele diz, ainda que a figueira não floresça, é porque a figueira não estava florescendo mesmo. Quando você vai buscar no original, a figueira não estava florescendo mesmo. Ainda que não haja fruto na vide, não estava tendo videira florescida nem frutífera. O produto da oliveira minta, queridos, não tinha azeitona. Não estava tendo azeite. Ramandaраmanaias. Ainda que o produto da oliveira minta, é porque realmente estava mentindo. É como se estivesse mentindo para ele, porque ele olhava e não tinha frutos. E os campos não produzem mantimentos, não estava tendo mantimentos. E às vezes nós chiamos porque temos um pão na mesa, mas não tem manteiga. Dá glória a Deus porque tem pão. Às vezes chiamos porque tem
Leite, mas não tem café e não tem leite, glorifica o Senhor. Tem pessoas na África comendo barro como se fosse biscoito. Oh, Deus, tem misericórdia de nós. Então, como é florescer na graça? É sabermos que a Bíblia diz que em tudo devemos dar graças. Dar graça em meio a tudo, tudo azul, né? Tudo tá tranquilo, tudo tá azul, é maravilhoso, né? Agora, e dar graça em meio à tempestade? E dar graça em meio a essas situações? E Deus fala para nós hoje que as ovelhas estavam sendo arrebatadas do aprisco e os currais estavam sem gado. Realmente não estava tendo isso. Não estava acontecendo isso na vida do profeta Abacuque. Talvez possa vir a não estar acontecendo isso na sua vida. Mas o Senhor é varão de guerra e Jeová é o seu nome. Ele diz que jamais viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E nós temos que crer no poder da tua palavra, porque ele é fiel. Aleluia! Aleluia! E a palavra de Deus, ela é tão tremenda que eu pergunto nesta hora, em Cristo Jesus, como eu floresço em meio a tudo isso? Talvez pode ser a sua pergunta também. Pastora, como eu floresço na graça em meio a tudo isso? Quando eu entendo quem é Cristo e quem eu sou em Cristo. Onde está isso, pastora? Romanos 5. Quero ler com você, Romanos 5. Capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Aleluia! A esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Você está firme na graça? Porque a graça, ela é imerecida. E eu quero dizer uma coisa. A graça, o que foi expresso na cruz do Calvário, é algo impagável, foi algo impagável. Eu não tinha condições, não tenho, e nem você. Nós não tínhamos e nem temos condições de pagar o que Jesus expressou na cruz. Graça, bendita, excelsa graça. Amazing grace, excelsa graça. É essa graça que o Senhor quer que entendamos, que devemos nos comportar de uma maneira diferenciada, como igreja de Cristo. E o Senhor fala para nós, neste dia, quando eu entendo que a graça é um favor imerecido. Ou seja, eu floresço em meio a tudo isso quando eu entendo quem eu sou em Cristo e quem é Cristo na minha vida. Segundo, quando eu entendo também que a graça é um favor imerecido, como está escrito em Romanos 3, versículo 24, diz assim, aleluia: sendo justificados gratuitamente por sua graça, glória a Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu gosto muito dessa expressão, sendo justificado gratuitamente mediante a graça em Cristo Jesus. Querido, a graça foi de graça para nós, não para Cristo. Foi um preço impagável. Ele pagou com sangue. Foi preço de sangue. Até a última gota ele não disse não. Então, por que você está esmorecido? Por que você está esmorecida em meio a tudo isso? Entra no seu quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus.
Dobra os joelhos. Este é o momento de entendermos que o Senhor nos chama para o caminho de volta para o quarto, o lugar secreto com Deus. A igreja se perdeu no meio do caminho e esqueceu de ter uma vida de oração, seja coletiva ou individualmente. Que Deus nos ajude a encontrar o caminho de volta para o quarto, porque isso é graça, quando entendemos que o quão é bom estar na presença do Senhor, o quão é bom nos prostrarmos diante dele. Aleluia! Bendito seja o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Florescer na graça. Quando eu entendo isso? Quando eu entendo que essa graça me resgatou quando eu ainda era pecador. Está escrito isso em Romanos 5, de 7 a 11. Depois você medita com calma. Romanos 5, de 7 a 11. E também em Romanos 11, versículo 6. Quando eu entendo que eu ainda era pecador e o Senhor me resgatou, aleluia, sem eu merecer, com as marcas do pecado, o Senhor me amou. Isso é graça. Isso é favor imerecido. Isso é conta impagável. Mas a cédula foi riscada. E Ele nos deu por amor. Quando eu entendo que a graça, neste nível, quando ela está nesse nível, eu faço mais ao outro do que a mim mesmo. Quando eu entendo a graça neste nível, eu não faço mais, ou seja, não penso mais em mim mesmo. Eu penso no outro. Atos 20, 24. Atos 20, 24. Quando entendo assim, que o outro é mais, tem que ser mais observado no sentido de amor, porque a Bíblia diz, ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, eu consigo viver o ainda que. Ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, que o fruto da oliveira minta, que não haja vacas nos currais, que o produto da oliveira venha mentir, que não haja mantimento. Todavia, eu me alegrarei. Naquele, sabe, queridos, que por mim, que por você, tudo executa. Quando eu entendo assim, o haja de Deus se manifesta. Haja luz e houve luz. Haja separação entre trevas e luz e aconteceu. Ainda que o produto venha mentir, campos improdutivos, ovelhas desaparecidas, porque era assim que aconteceu. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Irei florescer em meio a tudo isso. Em toda essa caoticidade, porque o inimigo, ele também tenta a denegrir as situações. O mundo está em colapso, mas nós estamos em Cristo Jesus. Mas a minha fé, o mundo pode estar em colapso, mas a minha fé não pode estar assim. Sabe por quê? Porque ainda que eu floresço na graça. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Floresça na graça. Porque a única forma de florescer na graça é entender o que é a graça de Cristo em nós. Oh, Ramandaramanaias. É entender o que Cristo fez por nós. É entender que Ele é maior que tudo. Que Ele é o Senhor da história. Que Ele nos chamou com mão forte. Nos tirou do reino das trevas para o reino da luz. E olha, querido, esse preço é impagável. Glorifica o nome do Senhor nesta hora, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que esse vírus invisível não te detenha
mas que você se prostre diante de Deus e reconheça que a sua providência e a sua proteção está diante do Senhor, aquele que cuida dos seus. Em o nome de Jesus, floresça na graça em meio a tudo isso. Um abraço em o nome de Jesus. Amém.